Senhor presidente, assim, já que o senhor falou do cartão Sou corporativo, fã deixa eu desse fazer cara. uma pergunta que eu tenho me feito aqui. Ó, para o senhor vir aqui, é mais do que justo que haja todo um aparato, um ensaio. As pessoas vieram aqui, estão vindo aqui acho que desde sexta-feira. Isso entra no cartão corporativo? Entra, por exemplo, o pessoal fica em hotel. Tá. E chega uma semana antes. Aham. Então o pessoal ganha diária, tem alimentação, tem hotel. Sempre que a gente pode, eu boto o maior efetivo possível dentro dos quartéis. Eu durmo na sala do comandante ali, ou no hotel de trânsito, que em média R$ 70 por cabeça. Tá? Por vezes, para abastecimento de aeronave, por vezes. A montagem de um palanque, o gradil, um montão de coisa. Isso tudo é cartão corporativo. Cartão corporativo. Tá? São três cartões corporativos. Dois é para esse tipo de despesa. Tá. Tá? Um é particular meu. Eu posso sacar 25 mil por mês e tomar em Tubaína. Mas nunca saquei um centavo. Nunca comprei ali um sanduíche com esse dinheiro aqui. Para dar exemplo. Quer ver uma coisa que eu dou exemplo? Eu ganho 33 mil de presidente e 12 mil de capitão. 45 mil brutos no mês. Eu podia estar ganhando 75 mil. Eu podia ter pedido a aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do parlamento, somando com 2 de vereador. Não pedi exatamente, não me criticaram. Então, abro mão de 30 mil por mês aposento da Câmara, abro mão do cartão corporativo 25 mil para tomar tubaína, né? Ou comprar leite condensado, para dar exemplo. Durmo em quartéis e me sinto muito bem. Estou muito melhor do que quando estava no Exército Brasileiro. Muito melhor. E o que é bom? Converso com os oficiais, com praça dos quartéis, tem familiares, te bate um papo. Quando relaxa, falam onde o calo está apertando, te busca alternativas. O que você quer saber? Não só para o militar, mas para o civil também. Pergunte-me tudo. Primeiro, ele tá falando a verdade ali? Você acha que ele tá falando a verdade? Que ele abdica mesmo desses cartões corporativos? Tá, vamos lá. Olha que legal. Quando a gente vai fazer uma análise, no meu protocolo, inclusive é meu nome, né? Ventura. Aí você tem vocalização, expressão, narrativa, trajetórias oculares, unidade corporal, o rito da mensagem e o A. O que é o A? Alucinação. O mais difícil da gente conseguir fazer uma análise é não estar contaminado com o personagem da análise. Então, se você já tem algo sobre aquele personagem ou sobre o fato, dificilmente você vai conseguir. Se você não tiver treino, se você não for um analista, você dificilmente não vai ter a acuidade sensorial para se abster daquilo ali. E você tem? Vou dar um exemplo. Contra Por exemplo, este analisado? sim. Por exemplo, o que acontece? Quer ver um que eu analisei e as pessoas falavam assim... É engraçado que muitas vezes as pessoas falam assim, mas você... eu acho muito engraçado que a pessoa assim, Ricardo, mas a pessoa é um ator. Como se ator fosse um ser alado que sempre estivesse atuando e você não conseguisse perceber. Primeiro, é muito fácil você perceber quando o ator está atuando. Quer fazer um exemplo? Até agora tem, né? Acho que na Viva, né? Que tem os Vale a Pena Ver de Novo da vida. Quando você está vendo, por exemplo, uma novela ou até uma série, veja uma série que você já assistiu ou uma novela que você já assistiu. Quando você está vendo a novela pela primeira vez, você acha que foi uma super atuação, porque você está envolvida com aquela história e com aqueles personagens. Tem muita coisa que você não percebe. Você não percebe, às vezes, um cenário, você não percebe várias coisas, você fala, nossa, o negócio... Aí, quando você revê, você percebe o quanto que tinha atuação. Por quê? Porque você já não está mais contaminada com a história. Você já viu, não te atrai, não tem curiosidade. Aí você começa a ver, às vezes, o cenário e fala, nossa, que cenário ridículo. Dá para ver que é um cenário. Nossa, olha como essa pessoa está no Maria Eugênia, jura que você não foi ao baile ontem? Então você percebe o quanto que existe um descolamento da realidade. Essa é uma coisa. Por exemplo, eu já analisei o Mellen, né? Que está ainda, na confusão lá com a Calabresa, né? Cara, o Rodrigo... Não, o Márcio Mellen. Márcio Mellen. Cara, eu não curto a ideologia dele, o posicionamento dele, mas quando eu fiz a análise, eu falei assim, eu não consigo ver um abusador aqui. Eu vejo um canalha, mas não um abusador. Porque tem uma diferença entre um canalha e um agente abusador. Né? Aquele cara que é patológico e tudo mais.
O canalha não está nem aí para você. Ele simplesmente faz porque faz e ele vai fazer algo que de repente é imoral, mas ele não está escondendo o jogo, ele não está manipulando a situação. Existe Ego? Não, existe cara limpa. Então ali você via que era um cara que era casado, que estava se relacionando com casadas, fazendo algo que era imoral perante os contratos entre os seus pares, mas eles tinham consciência disso e eles estavam fazendo. E existia uma reciprocidade, que é isso que foi tentado esconder até então. Só que pelo jeito dele falar, eu falava, cara, esse cara está falando a verdade. Cara, isso que ele está acontecendo tem sentido. E outras coisas, eu falava, opa, aqui ele não quer falar. Pô, aqui está uma situação meia... como é que se fala? Constrangedora, ou então aqui vai envolver outras pessoas, ele não está querendo falar. Outro... Não, mas vamos falar eu vou falar cara desse. que... Eu estou construindo o prólogo aqui. O PC Siqueira. Né? Sim. O PC Siqueira foi acusado de pedofilia. Quando eu fiz a análise, de novo, não gosto da ideologia do PC, não gosto do jeito que ele se posiciona e tudo mais, mas eu fiz a análise e falei, cara, eu não consigo ver um padrão pedófilo. Eu vejo mais uma mente pedindo socorro. E na época o pessoal, tá passando pano para pedófilo. Porque sempre assim, quando a pessoa não ouve o que ela quer, ou você tá passando pano, mas calma ou aí. você... Vamos lá. E aí, a polícia foi lá, pegou tudo dele, não tinha uma grama de pedofilia nos aparelhos dele, não tinha rastro, não tinha nem mas foram comprovadas. Nada. Não, tinha conversas. Daquele fato específico que Tá, a mas mulher... aí não quer dizer que ele não seja pedófilo porque ele não fez mais de 2 vezes. Não. Ou fez mais de 3. Ali... Bastou uma, não? Então, e por que ele manda a foto pro amigo e ainda revela? Eu tô achando isso estranho. Eu senti tesão com essa foto. Para mim ali era muito mais o que a gente chama, de novo, aquilo que está extrapolando das minhas faculdades do que eu considero que é certo e errado, e ele ainda compartilhou isso com um amigo. Eu vi aquilo lá muito mais como alguém dizendo, cara, tem alguma coisa errada comigo. Olha que loucura que aconteceu. E o amigo, que justamente que era o cara para entender... Como se ele estivesse pedindo ajuda. Que era para entender, não. Daí jogou isso pro mundo. Tanto é que você não vê nada de antes e nada depois. Não tinha consistência. Tá, mas ocorreu ali naquele momento. Ocorreu dele ter feito algo errado, que foi o quê? Ele recebeu uma foto de uma menor nua, da própria mãe da menina, e compartilhou pro amigo. De uma maneira seca. É uma menor, ela não tem noção do que ela está fazendo, ela não consegue se defender. Isso. E a agressão já... E outra, que eu falei isso no vídeo, muitas vezes as pessoas não percebem que só de olhar e navegar num site de pedofilia, você já está cometendo crime de pedofilia. Sim. Só pelo fato de você navegar. Você não precisa armazenar, você não precisa compartilhar. Só pelo fato de você consumir aquilo de forma online, já é crime. Já é. Você entendeu? O que eu vi ali, tanto é que eu dividi em 3 situações. Eu dividi na parte legal, na parte psíquica e na parte cultural. Né? O que era pedofilia em termos cultural, em termos jurídico e em termos psíquicos. Se você não dividir, acabou. Tipo assim, você põe tudo no mesmo balaio de gado, de novo, você não tem a acuidade sensorial, você não tem esse olhar de ver o que está acontecendo, você não quer ver mais nada e fala, não, pedofilia, crime acabou, é isso aí, acabou, vamos botar na fogueira. Não, com certeza. Agora, se você separa e você vê, o que aconteceu ali? Aconteceu um fato que é considerado ilegal? Sim, aconteceu. Mas o que tem por trás daquilo ali? Não existia, eu não consigo ver ali algo com a intenção de. Ou seja, não foi algo de tipo, olha que legal, olha o que aconteceu, quero mais disso. Não, ele estava falando para mim que ele estava incomodado com isso. Falou, olha que papo louco. Eu estou conversando com a mãe da menina, a menina me manda a foto da filha pelada. E ele ainda fala, que merda, porque eu me senti com tesão. Tipo, que porra é essa? Esse foi a narrativa, esse foi o papo. Não foi tipo, cara, vou te contar um segredo. Vou te compartilhar aqui um... ele ter passado para a menina, foi errado? Foi. Pode ser considerado crime? Pode. Agora, o contexto. O que estava acontecendo ali? De novo, legalmente, ele pode ser insidiado, culpado? Pode. Da parte psíquica, eu não conseguia ver. Ricardo, então você está passando pano para todos os pedófilos, porque isso o cara vai dar uma cartada. Não, você está fazendo o seu trabalho. Não, estou dizendo que nesse caso específico,
entendeu? Tinha algo mais, tinha uma linguagem de segurança por trás que as pessoas não estavam enxergando. Como foi o caso da Simone Simaria. Todo mundo, narcisista, filha da puta, não sei o que, quer aparecer mais que a irmã. Eu olhei aquilo e falei, cara, a mulher tá pedindo socorro. A mulher não tá aguentando mais. Eu consegui enxergar isso também. Eu falei assim, gente, a mulher tá claro que a menina tá pedindo socorro, que ela precisa. Ela tá descolando da realidade. Ela tá num... Tanto é que depois, no dia seguinte, ela falou, não vou fazer mais show. No dia seguinte. E eu consegui identificar aquilo ali. Por quê? Porque eu não fui só na primeira camada. Se você vai na primeira camada, nossa, olha quantas vezes ela fala eu. Nossa, olha quando a Maria despreza a irmã. Nossa, como ela fala assim. Beleza, essa é a parte mais fácil, é a superficial. Agora, vamos entender, análise profunda, como é que isso está acontecendo? Por que a metáfora dos pães? Por que o pão dela era maior? Por que ela descobriu o pai? Por que ela toma a posição do pai? Por que ela toca? Por que ela diz aquilo? Por que ela tem uma relação com o sagrado? Por que ela se coloca como esse... Isso é arquetípico, o psicopompo. Ou seja, eu tenho a capacidade de falar com os deuses e trazer isso para vocês. Eu falei, cara, tá muito arquetípico. Ela tá se colocando numa posição realmente divina. Só que as pessoas têm a obrigação de saber disso? Lógico que não. As pessoas não têm nem que saber o que é psicopompo, o que é essa situação de entre eu e os deuses, porque... E a cabeça dela estava pirada. E eu falei, cara, tá muito claro isso. Obviamente, para mim, que estudo arquétipo, que estudo essa parte. Não, mas para mim também. Eu nem estudo, de tudo assim. mais. Mas eu consegui sentir a dor dela, e ver nos olhos dela ali que ela tava... sabe, querendo... Agora vamos lá, você pediu para falar do Bolsonaro. Eu ia falar isso agora, você tá fugindo. O que eu percebo do Bolsonaro é o seguinte, vamos supor, você quer que eu fale, tá mentindo ou não do cartão corporativo? O cartão corporativo... tipo, a gente analisar primeiro esse vídeo, né? Porque também se a gente for ficar falando tudo que o Bolsonaro é... Vamos lá. Vai ser 5h50 da manhã e a gente não vai, né? Vamos lá, olha que legal. Quando você pega... E eu achei interessante porque foram feitas várias perguntas contundentes, né? Tipo, que nem esse do corporativo e outras tantas. Não, foi feita uma pergunta. Não, tem um monte. Nas 5 horas e tanto. Não, nessa daqui. Não, sim, essa foi uma que a gente destacou. Então, vamos analisar essa. Porque foram várias perguntas bem interessantes, né? Tipo, da Ucrânia, por que foi falar com a Rússia, aquela coisa toda, né? Como é que chama lá? Dos fertilizantes e tudo mais. Enfim, tem várias coisas ali. Quando você fala do cartão corporativo, aí você vai falar o seguinte. Existe um desconforto ali? Existe. Você percebe o desconforto. Aí que é o lance de... para que serviria, olha que loucura, o cartão corporativo? Isso até empresas. Empresas têm cartão corporativo. Para quê? Para agilizar os pagamentos. Então, em vez de você ficar pedindo reembolso de nota, você ter que pagar com a tua grana, depois reembolsar e blá, 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 você tem um cartão para facilitar essas pequenas compras. Que seriam justamente isso. Quando o cara está numa empresa, ele vai fazer uma viagem, vai comprar passagem de avião, vai se hospedar, vai comer, blá, 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 fica muito mais fácil. Com a corrupção, os caras começaram a usar o cartão corporativo para justamente desviar milhões. Por quê? Porque eu não precisava justificar. Só que isso fica lá no batido ali. No sistema. No sistema, tipo, ó, comprou isso. Você percebe ali que há um desconforto, né, de falar dos cartões corporativos. Ele dá os exemplos, podia ter feito isso, feito aquilo, tal. Não tenho como conferir. Ele justifica. O que eu percebo. Primeiro. Sim, dizendo, olha, tem. Agora, uma coisa que é muito. Que assim, sai da alçada das pessoas de novo. Porque, de novo, a gente sempre mede com a nossa régua. A gente sempre mede com a nossa realidade. Até porque é a nossa realidade. É aquilo que a gente conhece. A gente não tem como falar de algo que eu não conheço. Você já experimentou o sorvete de Guaicoquim? Não. Pô, faz 35 anos que você não tem ideia que o sorvete de Guaicoquim existia. Existe. Então passou todo esse tempo sem você saber. Qual que é o gosto do sorvete de Guaicoquim? Como é que você vai falar do sorvete de Guaicoquim que você nunca experimentou o sorvete de Guaicoquim? Sacou? Ou seja, quando você analisa com a sua régua, tem coisas que você não tem a compreensão. Imagina se eu libero o nome dos caras que são da inteligência para fazer a segurança. Tinha sniper lá, tinha gente que é agente
que é o tal do agente secreto, que o cara é uma sombra. Porque imagina você descobrir quais são os nomes das pessoas que fazem segurança. Se as pessoas ficariam vivas uma semana? Acho que não. Não. Então tem muita coisa que você não... Se você... Se imagine que tivesse um nome de quem vai se hospedar naquele hotel. Você acha que ficaria todo mundo sem saber? Assim, se alguém passasse o cartão ali do Messias Bolsonaro, além de... ia fazer assim, ó. Então tem coisas que não dá para você divulgar. Porque se você divulga, você vai deixar muita gente em perigo. Você está entendendo? E outra, você vai descobrir como é feito o esquema. Tipo, então é por aqui? Então compra isso? Se hospeda assim? Então tem o cara do lado? Então tem o de cima e o de baixo? Tem o hotel, assim. Por exemplo, você cata o Obama, ele só se hospeda... O presidente dos Estados Unidos, não o Obama. O presidente dos Estados Unidos, ele só se hospeda na rede Hilton. Porque o Hilton já tem um padrão, um protocolo, junto com o governo americano, que sabe o que fazer. E mesmo assim, de novo, esse negócio de arrastar... Que nem, eu sei que ele vai num outro podcast, que eu não posso revelar agora. Os caras estão de agora fazendo varredura. E é tipo assim, depois que a gente fez a varredura, ninguém entra. Quais são os nomes que vão entrar? Ele podia vir no meu, né? Então é tipo... o Bolsonaro aqui no meu podcast? Então eu sei que ele vai num podcast, essa semana ainda. Tem sniper. Sabe o que é sniper, né? Os caras que ficam... Armados. Esquadrão antibomba, para saber se tem, se não tem, e fazer depois de forma velada para que ninguém chegue lá perto. Você entendeu? Então existe porque ele é uma pessoa muito querida, né? Fez um governo bom. Qualquer pessoa que está num... Pra você ter uma ideia, o pessoal de alta gerência, que nem eu soube que do Bradesco, né? Eu sei que os dois caras lá, que eram os bambambam lá, por exemplo, de TI, os dois não viajavam no mesmo avião, por exemplo. Porque se morrer um, não morre o outro. Então tem muita... se eu não me engano, acho que a mãe e o pai de Jô Soares também faziam isso. Eles nunca viajavam junto no mesmo avião. Porque se um morresse, o outro ia ficar para cuidar dele. Uma vez eu vi o Jô Soares contando isso num livro, em algum lugar. Então tem coisas que, de novo, a gente é plebe, nunca vai entender o que está acontecendo. Mas falar dos cartões corporativos dá um desconforto? Dá. Agora, o porquê que dá esse desconforto? Não dá para saber. Agora, como é que você descobre... Isso eu sempre falo. Você quer ver se a pessoa está fazendo alguma coisa ou não? Veja o comportamento dela. Ou seja, veja o resultado da vida dessa pessoa. É tão fácil ver se uma pessoa está mentindo ou não. Então, por exemplo, o meu pastor, será que ele desvia ou não o dinheiro da igreja? Veja o padrão de vida dele. Você consegue perceber assim na hora? Será que o presidente, ele roubou ou não? Veja o padrão de vida. Veja o quanto gasta. Essas pessoas não conseguem esconder. Siga o rastro do dinheiro. Você entendeu? Então é muito simples. Veja o padrão, veja o que usa. Você entendeu? Qual o sapato, qual o relógio, qual o terno, onde se hospeda, o que tem, onde passa férias. Não tem como esconder quando a pessoa tem dinheiro. Pode ser o presidente, que é o caso vice-presidente, dele. Pode ser o pastor, pode ser o diretor. Você sabe o Castilho, né? Ele é um amigo meu, ele é especialista, o Wanderson Castilho, um dos melhores do mundo de cybercrime. A primeira coisa, quando a pessoa está desconfiada, se uma pessoa está desviando dinheiro da empresa ou não, puxa o cartão de crédito dela, vê o que ela está comprando, vê o lixo dela. Vê o lixo. No lixo você descobre o padrão de vida da pessoa. Vai nas redes sociais, vai na casa dela, vê qual que é o carro que tem lá. Então, veja o resultado na vida dessa pessoa. Porque, você entendeu? Voltando para esse vídeo aí, porque para mim, nesse vídeo, ele está atuando. Atuando. E a gente não consegue medir, algumas pessoas não conseguem medir, que você falou com a régua, né? Por conta do governo dele, por falta de oportunidade, por conta... Óbvio que não vem, né? Corrupção, essas coisas, não vem do governo atual, né? É muito antigo isso. Mas, assim, as pessoas não conseguem medir por conta do nosso governo, por conta do nosso Brasil, talvez. Por falta de oportunidade. Medir como assim? A pessoa não consegue medir o comportamento da própria pessoa, você fala? A pessoa não consegue enxergar? Por isso que julga. Tipo, não consegue... Porque não tem o mínimo, entendeu? O governo do Bolsonaro não dá o mínimo pro brasileiro achar que o que ele faz é certo ou errado.
Mas como você falou, a percepção, ela parte do que a pessoa tem hoje ou do que a pessoa está deixando transparecer? De novo, qualquer pessoa, da mais simples até a mais letrada, ela consegue ver, de novo, os resultados pessoais dessa pessoa, o comportamento pessoal dessa pessoa. Pode ser do seu pastor que está na tua igreja, pode ser do seu coleguinha lá do departamento. Dinheiro deixa rastro. Ninguém consegue guardar dinheiro sem ser submetido a ele. Você vê em pequenas coisas. O dinheiro faz a pessoa mudar de cueca, de perfume, de carro, de passeio, de férias. É só ver isso. Quando você vê essas coisas, você descobre muita coisa. Vai no lixo dessa pessoa. O lixo é um lugar mais legal para você ver como é que o padrão da pessoa muda. O queijo muda. Você entendeu? Onde ele pede pizza muda. E isso qualquer um consegue perceber. É só você ter, de novo, um olho clínico, sem a contaminação, se eu gosto ou se eu não gosto. Independe de quem você vai votar. Perceba o que já foi feito, o que foi feito, né? O que está acontecendo. E aí você faz a sua comparação, sacou? Por exemplo... Você já fez a sua? Eu fiz... o que eu percebo... e é engraçado, se Qual você a sua pegar... análise comportamental? Se você pegar, por exemplo, eu fiz uma vez uma análise do Lula, quando ele foi... Você nunca fez do Bolsonaro? Fiz várias vezes também. E estou agora preparando essa daí. Porque essa aí vai dar trabalho, porque é 5 horas e meia, então vai dar bastante trabalho. Que eu quero destacar os pontos principais, que nem esse é um ponto legal. Teve um ponto... não me lembro agora. Quando fala da Ucrânia, eu acho que é bem legal. Tem vários pontos aqui. Você assistiu às 5 horas? Não. Quase não consegui assistir esse 1 minuto. Imagina. Por isso que você está horas. contaminado. Quando você não consegue ver, porque você já está contaminado. Ou seja, o que você vê não mas já assim, tem um não filtro absurdo. Tá, mas não é de se contaminar, porque eu vivo o governo atual. Mas é isso que eu falo. Não, mas é que tá. Eu vivo. Eu tento sobreviver ao governo atual. Mas é muito importante, de novo, a gente se afastar das nossas emoções, das nossas paixões, porque senão a gente não consegue ver o que de fato está acontecendo. Sempre a gente vai julgar com a nossa régua, com o nosso filtro e tudo mais. Quando eu vi o Lula antes de ser preso, ali é uma aula, por exemplo, de retórica. É uma aula de retórica. O cara tem prólogo, tem... aí ele puxa a galera em volta, ele conta casos, ele faz citações, aí chega no final ele vira até o verbo, né? Que ele fala assim, eu vou ser preso, mas a ideia Lula vai continuar na cabeça. Cara, é uma retórica. Você vê ali, tá muito... Depois que ele sai, eu não sei o que aconteceu ali. Você vê ele todo dia dando um tiro no próprio pé. É que nem fala, parece que o Lula voltou aos anos 80. Que é aquela coisa, luta de classe, aquelas pautas tipo o bandido é vítima da sociedade, tudo tem um porquê, a classe média é o vilão de toda a história, vamos se juntar com o banqueiro, fazer união com o banqueiro. Aí você fala, caraca, o que está acontecendo? Tipo assim, enquanto aí o Bolsonaro lá atrás era o tiozão do churrasco. Era aquele que falava duro, grosso, que falava de uma maneira mais contundente, e aí consegue ir para um lado mais lúdico, para um lado mais fácil de entendimento, não fica tão carrancudo, até brinca, faz meme, e aí você começa a ver isso na própria sociedade, né? A sociedade percebendo essas duas comunicações que estão ficando completamente díspares. Então, de novo, você quer analisar qualquer político, analisa sem paixão.